Vamos ministrar a palavra de Deus, continuando a nossa série de estudo de João. Aleluia! Glória a Deus! Já fomos abençoados até aqui, vamos continuar sendo abençoados agora com a palavra de Deus. João capítulo 12. Abra comigo, vamos ler hoje a partir do verso 12. Você que está nos visitando, nós estamos estudando, nós estamos numa série de estudo do Evangelho de João. Chegamos agora no capítulo 12. Aleluia! E o capítulo 12, nós fizemos uma divisão, nós ministramos a primeira parte semana passada, e hoje vamos ministrar a segunda parte, amém? Você pode acompanhar comigo a leitura a partir do verso 12. Quem está comigo, diga amém. Amém. Glória a Deus. Então vamos ler o texto da palavra de Deus. No dia seguinte, a numerosa multidão, a partir do verso 9, é verso 9, eu coloquei ali 12, mas está errado. Verso 9. Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e lá foram não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro clamando: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou-o segundo está escrito: Não temas, filho de Sião, eis que o teu rei aí vem, montado em um filho de jumenta. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isso. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então, eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que isso lhe fizeram. Dava, pois, testemunho disso a multidão que estivera com ele, quando chamara Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. Por causa disso, também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal. De sorte que os fariseus disseram entre si: Vede que nada aproveitais. Eis aí, vai o mundo após ele. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, porém, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, que queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Respondeu-lhes Jesus: É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade, vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas, se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me dessa hora? Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, pois que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam: Foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus: Não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Replicou-lhe, pois, a multidão: Nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Respondeu-lhe Jesus: Ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, credes na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse essas coisas e, retirando-se, ocultou-se deles. E embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso, não podiam crer, porque Isaías disse ainda: Cegou-lhe os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Isto disse Isaías porque viu a glória dele e falou a seu respeito.
Contudo, muito dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E Jesus clamou dizendo: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê, a mim vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Diga amém. Amém. Levanta a sua mão direita aos céus. Repita assim comigo essa oração. Diga assim: Senhor, eu creio que Tu és o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio também em Jesus Cristo, como ungido de Deus, o Filho de Deus, meu Senhor e Salvador. Creio no Espírito Santo, como promessa de Deus, que habita em mim. E creio na igreja, como corpo de Cristo, e na Bíblia, como palavra de Deus. Por essa razão, eu peço ao meu Senhor, que haja sobre mim o Espírito de revelação, de sabedoria, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Mantenha a sua Bíblia aberta no texto de João, capítulo 12. Aleluia. Glória a Deus. Continuando a nossa série de estudo do Evangelho de João, hoje o tema da mensagem é a continuação, a fé em Cristo e suas consequências, parte 2. A semana passada foi compartilhado a respeito do início do capítulo 2, a respeito do começo, onde mostra Maria, que quebrou um vaso de perfume caríssimo e derramou aos pés de Jesus. Depois, aqui a partir do verso 9, muda-se o contexto. Então, na semana passada, nós vimos que a ênfase central, o ponto central da consequência da sua fé em Cristo, é que quem tem fé em Cristo, ele se torna um adorador. E olha, eu quero começar aqui dizendo, o tema da mensagem no capítulo 12, a ênfase é a fé em Cristo, é quem crê em Cristo. Quais são as suas consequências? Eu digo isso para você, e quando Deus me deu esse tema dessa mensagem, eu digo para você que nós não somos evangélicos. Não se escandalize com o que eu vou dizer agora. Nós não somos evangélicos. Nós somos cristãos. Cristãos. Porque o evangélico, daqui a pouco você vai ver, existe uma diferença entre o evangélico e o cristão. O cristão é aquele que tem a fé em Cristo. Mas aí você diz assim, pastor, mas o evangélico também tem a fé em Cristo. Vamos ver. Daqui a pouco eu vou mostrar para você aquele que tem fé em Cristo e quais são as suas consequências. O que acontece nele. O que acontece na pessoa que tem a fé verdadeira em Cristo. Então essa mensagem foi dividida em duas partes. A mensagem semana passada foi compartilhada, o áudio está lá em nosso site, você pode acessar se você não esteve presente domingo passado. Está lá para você baixar gratuitamente. Hoje nós vamos continuar essa mensagem, mas antes, deixa eu fazer uma breve revisão para quem não pôde estar aqui a semana passada. Nós vimos no capítulo 12, versículo 1, que a fé em Cristo, quem tem a sua fé em Cristo e a sua consequência, a primeira, é que os de fora vão te ver como uma pessoa triste e afligida. Todo o contexto de quando Maria derramou o bálsamo sobre os pés de Jesus aconteceu na cidade de Betânia. E o nome da cidade tem um significado. Tudo que Jesus fez e tudo que ocorreu tinha um propósito, tinha um significado. O significado da palavra Betânia, do nome Betânia, é cidade de aflição. Então, aqueles que têm fé em Cristo, aqueles que são de fora, ou seja, aqueles que não se converteram, eles vão achar que você é triste. Eles vão falar assim para você, nossa, você não vai para a nossa festa, nós vamos fazer uma festa de aniversário, olha, vai ter muita bebida, olha, vai ter muita alegria lá. Nossa, você vai para o culto, quem diria, hein, você, hein? Nossa, você vai perder a vida para ficar indo na igreja. Pois é, aqueles que são de fora
pensam que o fato de você vir para a igreja, ir para a célula, né, não beber, não fumar, eles pensam que você é triste. Por quê? Para quem está de fora, a alegria está na bebida. A alegria está nos prazeres da carne. Quando, justamente aqui nesse texto, Jesus entrou, chegou em Betânia, e Maria, Marta, juntamente com Jesus, prepararam um banquete. Então olha só a diferença, olha a diferença. É até um dilema quando você, como cristão, vai se casar, e aí você é cristão, você tem os seus valores, mas uma parte da sua família ainda não é cristã. Então a alegria dele está baseada na bebida. Então é um dilema que fica. E agora? Como que eu vou fazer? Porque eles dizem assim, né, Tiago, como foi a sua festa lá de casamento? Todo mundo, aquela, né, engradado, né, e tal, o pessoal quer ir para beber, para encher a cara, porque a alegria está nessas coisas, para eles. Mas olha só, aí eles vão para essa festa, enchem a cara, bebem, ficam loucão lá, e aí depois no dia seguinte, dor de cabeça, enxaqueca, ressaca, né? É assim, e eles foram, e aí ó, eles que estão dizendo que nós somos tristes, aí você veio para a casa de Deus, ou você foi para a célula, aí você recebeu do banquete do Senhor, que é a palavra de Deus, o Espírito de Deus fluindo, aí você se encheu do Espírito, você bebeu do vinho novo de Deus, aí o que acontece com você no dia seguinte? Você está bem, cheio de alegria. E aquele que estava curtindo a vida, que disse que você estava triste, é ele que está triste, porque ele está de ressaca. Amanhã, segunda-feira, muitos lá no seu trabalho vão estar assim, ó, com aquela cara de cinza, enquanto você está com aquela cara de glória, de alegria, de vencedor. Aí as pessoas vão dizer, nossa, o que aconteceu que você ganhou na cena? Que droga que você está experimentando? Foi droga nenhuma. A alegria do Senhor é a minha força. Seus parentes vão dizer isso a seu respeito. Que você é triste, que você é afligido, mas eles não entendem. E não adianta também você querer explicar. Não jogue pérolas para porcos. Não adianta você explicar o que eles não entendem. A alegria deles está na bebida, está na comida, está nos prazeres da carne, mas a sua alegria está no Senhor. Amém? Vimos isso na semana passada, você pode conferir no áudio nosso. Também vimos que a consequência da sua fé em Cristo é que as pessoas não vão entender as suas atitudes. Maria derramou bálsamo, o vidro de perfume caríssimo, aos pés de Jesus. E Judas disse assim, por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não deu aos pobres? Em outro texto, o mesmo Evangelho, Marcos 14, mesma situação, mas escrita por Marcos, ele diz assim, para que esse desperdício de bálsamo? Então, muitas vezes, as suas atitudes para Cristo, quem é de fora não vai entender. E às vezes, até pessoas de dentro da igreja também não vão entender. Porque no texto mostra que Jesus, alguns dos discípulos se indignaram. Mas foi só Judas que se manifestou. Por que esse desperdício está derramando esse perfume? Vamos vender e dar aos pobres. Então, a consequência da sua fé em Cristo, a sua fé em Cristo incomoda os evangélicos. A sua fé em Cristo, muitas suas atitudes vão incomodar. As pessoas vão dizer, mas para que esse desperdício? Para que tudo isso, esse exagero? Ir todo domingo no culto. Já não foi domingo passado? Para que tem que ir de novo? Ah, para que isso? Jejuar? Para que isso? Mas dar dízimo? Para que esse desperdício? Para com isso. Pois é, algumas pessoas de fora vão falar e até dentro da igreja também vão falar. Porque a fé deste não está em Cristo. A fé deste está apenas nos seus prazeres e deleites. Essa é a diferença entre o cristão e o evangélico. O evangélico está preocupado em seus deleites e prazeres, na sua prosperidade, em o que ele vai receber. Enquanto que o cristão está preocupado no mandamento maior, que é a vida eterna. Amém? Vimos também que uma das consequências da sua fé em Cristo, vimos que Maria ungiu os pés de Jesus. E essa atitude de ungir, derramar o óleo, o perfume sobre os pés de Jesus, é uma espécie de adoração. Então quem tem a fé em Cristo, ele se torna um adorador. E vimos nas atitudes de Maria, quais são os valores, as virtudes de um verdadeiro adorador. Vimos que um verdadeiro adorador, ele é humilde. Maria foi humilde. Ao secar, ao se ajoelhar, ela se ajoelhou aos pés de Jesus. Maria também na adoração nós damos o melhor. Maria deu o seu perfume, de qual o valor era 300 denários. Era o salário de um ano inteiro. Maria ofereceu para Jesus. Então na adoração nós damos o melhor.
Também vimos que a adoração era espontânea. Ninguém pediu para Maria fazer isso. Não teve dirigente falando, Maria, levante a mão. Maria, faz isso. Maria, faz aquilo. Não, Maria foi espontânea. O adorador é espontâneo. Também vimos que o adorador oferece algo que lhe custe. Custa para você a sua adoração. Adoração é mais do que cantar. Cantar é uma coisa, adorar é você compreender, eu estou falando com Jesus, eu estou amando a pessoa de Jesus. Maria aqui, ela foi quebrantada. O adorador, ele enche o ambiente do perfume de Cristo, porque quando Maria derramou o perfume, toda a casa ficou tomada pelo cheiro do perfume. O adorador é esse. Quando ele se encontra com Cristo, quando é aquela adoração verdadeira, todo o ambiente é impregnado pela glória de Deus. Como aconteceu aqui, Danilo, sua equipe, nos abençoou o ambiente. Você percebeu que o ambiente foi impregnado pela glória de Deus? Verdadeiro adorador. Também o adorador, a verdadeira adoração sempre produz desconforto nos carnais. Quando Maria derramou o perfume, Judas, carnal, evangélico, se incomodou com a atitude de Maria. Então, tudo isso nós vimos na semana passada. Agora vamos dar continuidade a partir do verso 9. A fé em Cristo e suas consequências. Então, vimos as consequências primeiro. Agora vamos ver na parte 2. A consequência da sua fé em Cristo, primeiro, é que através do testemunho de muitos, através do seu testemunho, muitos serão atraídos a Cristo. Então a consequência da sua fé em Cristo é que muitos serão atraídos a Jesus por causa do seu testemunho. E isso está lá no versículo 9 que nós lemos. Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali. E lá foram, não só por causa dele, Jesus, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Irmão, você imagina, você vai no culto, você foi por causa de Jesus. A Bíblia diz aqui que então eles foram não só por causa de Jesus, mas também por causa do testemunho do irmão Lázaro. Você imagina, você vem para o culto, você foi convidado para ouvir o testemunho do irmão Lázaro. O que aconteceu? O irmão Lázaro, o homem dos 9 dons? Não, ele estava morto. Ele já estava no velório. No capítulo 11 nós vimos. Ele já estava sepultado. Já estava acontecendo o velório. E no velório Lázaro foi ressuscitado. Então, uau! Todo mundo, de curiosidade, vai lá para ouvir o testemunho desse irmão. Não é assim também? Tem pessoas que quando se convertem a Cristo, tem testemunho poderosos. Tem testemunho assim que chamam a atenção e atrai as pessoas. O testemunho é apenas para atrair as pessoas. Mas no final, tem que ser para a glória de Deus. As pessoas têm que crer em Jesus. Eu me lembro quando satanistas, teve um tempo atrás, um satanista, Daniel Mastral, que se converteu, era satanista, e se converteu a Cristo. E o testemunho dele, ele escreveu num livro, 2 livros, Filho do Fogo. Aí ele saiu nas igrejas, contando o seu testemunho. Ele chegou aí até em nossa igreja, em Mauá, Igreja Água Viva em Mauá. E eu me lembro do seu testemunho, quando ele disse assim, olha, eu como satanista, eu entrava nas igrejas, eu cantava, né? Eu participava do coral também, eu estava no meio dos irmãos, orava em línguas também, tudo com o propósito de destruir aquela igreja, ou para levar os líderes ao pecado, ou para trazer fofoca, dissensão, divisão no meio da igreja. Esse era o propósito do satanismo. Mas ele disse assim, ó, que tinha uma coisa que eu não fazia. Ele, como satanista, dizendo no seu testemunho, uma única coisa que eu não podia fazer, eu podia cantar, eu podia liderar, podia orar em línguas, podia estar no meio da igreja, mas tinha uma coisa que eu não podia fazer, era batizar nas águas. Então ele falava, como batismo nas águas, eu não podia fazer, porque no dia que eu batizasse nas águas, eu ia estar dizendo, olha, agora eu não sou mais de Satã, agora eu sou de Cristo. Mas o meu propósito era apenas para destruir a igreja. E quando ele disse esse testemunho, eu falei, uau, como isso é poderoso. É justamente isso que acontece com muitos irmãos evangélicos. Creem em Cristo. E na hora de batizar? Não estou preparado. Eu não sei se é isso mesmo que eu quero. Pois é, irmão. Então, fique atento, porque o satanista, ele sabia do propósito espiritual da igreja. Mas uma única coisa que ele fazia era descer as águas. Tem pessoas que têm testemunho poderoso. Sabe aquelas pessoas que, era ex isso, ex aquilo. Agora tem pessoas que têm testemunho assim fraquinho, como o meu. Eu nunca fumei, nunca bebi, nunca roubei, nunca fiz nada, nunca. Meu testemunho é fraquinho. Não vai atrair multidão.
mas tem pessoas que têm testemunhos poderosos, que vai atrair multidão. Eu me lembro do Vado, esposo da Tati, famoso na Vila Carmozena. Hoje até nós estávamos almoçando lá, né? Aí tinha um pessoal ali, né, com um sonzão, batidão. Aí o Vado falou, ó, Vado, mais o irmão da Nayara, foi lá, conversou com o pessoal, ó, nós estamos aí almoçando e tal, dá para vocês afastarem, ligar o som do seu carro lá em outro lugar? Os caras saíram, pegaram a churrasqueira e saíram com o carro assim, ó. Eu falei, ó, qualquer coisa eu tô com o Vado, hein? Tô com o Vado aqui, tô com o Vado. O Vado é meu cartão de visita, de apresentação. O Vado se converteu, não é isso, Tati? Todo mundo falou, não, o que aconteceu com o Vado? E ele fazia eventos de colheita, a multidão vinha para saber o que aconteceu com o Vado. Tem alguém aqui que tem testemunho poderoso? Tem irmão aqui que tem testemunho poderoso? Irmão, o seu testemunho, você tem que usar o seu testemunho para atrair a multidão. Teve uma ocasião agora, recentemente, um dos nossos pastores, nossa equipe, nas nossas igrejas aqui na Zona Leste, teve um irmão que se converteu, ele era ateu. Então, olha só, ele era ateu, não acreditava em Deus. Ele se converteu. E aí esse líder, com sabedoria, foi usar ele como o irmão Lázaro. Falou, você na próxima célula, é você que vai compartilhar os estudos na célula. E aí ele foi compartilhar o estudo. Sabe o que aconteceu? A família dele inteira foi na reunião. Porque não acreditava mais. Como? O fulano que não acreditava em Deus, ele vai falar a palavra de Deus na célula. Não, eu tenho que ir lá. Eu quero ver para crer. A multidão inteira foi lá para ver o fulano que era ateu pregar a palavra. Então tem pessoas que têm testemunho poderoso. Essa é uma das primeiras consequências da sua fé em Cristo, que o seu testemunho de transformação vai atrair a muitos para Jesus. Amém? Se você tem um testemunho poderoso, conte na sua próxima reunião da célula, deixa Deus usar você apenas para atrair, mas no final, todos têm que sair da reunião crendo em Jesus. Não é assim, apenas crendo, legal, testemunho, ok, bacana, mas e aí? O final é que as pessoas têm que crer em Jesus. Amém? Muito bem. Ainda podemos também ver no verso 16 que uma segunda consequência da sua fé em Cristo é que a compreensão do plano de Deus, ele será progressivo. Olha o que diz o texto quando Jesus começou a dizer que teria que ser entregue. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isso. O que acontece quando você tem a fé em Cristo? Deus, ele vai revelar o plano dele para você. Porque Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem um plano. Deus não te chamou para ser evangélico. Deus te chamou para ser um cristão. Um cristão, no qual o alvo dele não está nesta vida, está na vida eterna, na recompensa que vai receber do Pai. Esse é o propósito do cristão. Esse é o propósito. É interessante que os discípulos, aconteceu essa situação, essa cena, e os discípulos não entenderam, porque aqui o contexto foi que Jesus montou um jumentinho e está entrando e dizendo, né? Olha, no verso aí 15, não temas, filho de Sião, eis que o teu rei aí vem montado em um filho de jumento. Aí vem o verso 16, os discípulos a princípio não compreenderam. Aqui está um ponto crucial na vida de muitos cristãos. Tem muitas situações que acontecem na sua vida, portas se fechando, às vezes perda de pessoas, situações que não acontecem com você, que a princípio você não entende. Mas Deus, como soberano, você pode ter certeza, Ele está no controle de tudo. E a palavra de Deus, o apóstolo Paulo dizendo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quantos amam a Deus aqui? Então toda situação, porta fechou, vai contribuir para o seu bem. Porta se abriu, vai contribuir para o seu bem. Perdeu, vai contribuir para o seu bem. Irmão, fica tranquilo. Hoje você não entende porque tal situação está acontecendo com você. Mas tenha paciência, porque o plano de Deus, ele é revelado para você de forma progressiva. O que acontece quando muitos se convertem a Cristo? Ele começa a ler a Bíblia, começa bem, no estudo de João. Começa a ler a Bíblia e tal, lá vai lendo, daqui a pouco ele desiste. Pastor, eu vou parar de ler porque eu estou lendo, não estou entendendo nada. Calma, não seja rápido a desistir da Bíblia, não seja rápido a desistir da igreja e a desistir de Deus. O plano de Deus vai lhe ser revelado. Lá na frente, você vai entender o plano de Deus. É assim que Deus faz, com a sua palavra, quando você está lendo e não entende, e também com circunstâncias.
Eu vou dizer algo que aconteceu comigo mesmo. Não vou falar de outro não, vou falar de mim mesmo. Aconteceu que certa vez eu estava lá em Mauá, eu era pastor de jovens, e o pastor, meu líder, foi enviado para o interior. Então, como eu era o vice, braço direito, sou o segundo, sou o pastor mais velho, bom, ele está indo, eu vou assumir agora a liderança dos jovens. Aí aconteceu que não foi eu que assumi os jovens. Fiquei frustrado, decepcionado. E aí, muito chateado, emocionalmente, virei para o meu pastor e falei, pastor, me envia. Aí vem aquela frase espiritualizando tudo. Eu sinto de Deus que eu tenho que ir para outro lugar. E aí meu pastor, glória a Deus pela vida do meu pastor Silvio, puxou minha orelha e falei, Márcio, você não vai, você está querendo fugir. Eu falei, amém, pastor. Isso foi em 2008, quando meu pastor, que estava sobre mim, foi enviado. 2010, continuei, me submeti, foi colocada outra pessoa que estava abaixo de mim, veio depois de mim, foi colocado para me liderar. Amém, me submeti, criei no governo soberano de Deus. A princípio, não compreendi a princípio. Vida que segue, 2010, um outro pastor da Rede Família é enviado para o interior do estado, e aí o pastor Silvio me convida, Márcio, tem uma outra igreja aqui no bairro, que era no Zaira, tem uma outra igreja aqui no bairro que o pastor de lá vai ser enviado, e eu quero desafiar você a sair dos jovens e a ir para a rede de adultos e assumir uma igreja local. Falei, amém, pastor, eu topo esse desafio. 2010, começamos lá com 190 irmãos. Dezembro do ano passado, entreguei a igreja. Multiplicamos em 3 prédios e chegamos a 898 irmãos. E o que aconteceu nesses 4 anos na minha vida? Amadureci como pessoa, amadureci como homem, porque nesses 4 anos nasceu meu filho. Tive experiência com adultos, tive experiência em liderar uma igreja. E agora já estou aqui, liderando uma igreja, uma outra igreja, começando tudo de novo, mas com mais experiência. Sou um pastor mais amadurecido, como homem, como pessoa e como pastor. Lá atrás, 2010, eu chorando minhas pitangas, a princípio, não compreendendo. Mas Deus sabia o que Ele estava fazendo. Irmão, se a porta hoje fechou, se você esperava assumir uma posição e não assumiu, calma. Deus sabe o que está fazendo. É interessante que no texto de João 12, você acompanhou aí comigo na leitura. A multidão dos evangélicos louvaram ao Senhor, dizendo, Hosana nas alturas, bendito é o que vem em nome do Senhor. Mas olha, não é todo mundo que louva que é cristão, viu? Porque o Salmo 150, verso 6 diz, todo ser que respira, louve ao Senhor, aleluia. Então não é todo mundo que está aí cantando música gospel que é cristão. Eles podem ser evangélicos, cristão não. A multidão cantou, Hosana! Tem uma música, não tem uma música? Hosana, Hosana. Cantaram para Jesus, cantaram. Mas o que aconteceu? Depois, no final, Pilatos está lá. E agora, quem que eu crucifico? Perguntando para a mesma multidão que louvou o Senhor. Quem que eu crucifico? Barrabás ou Jesus? E eles disseram, a mesma multidão, Jesus, Jesus. Esse é o comportamento dos evangélicos. Quando está tudo muito bem, louva ao Senhor, música gospel, Jesus, né? Compartilha Jesus, vai nos cultos de Jesus. Mas quando a situação aperta, ou quando vem o teste, ah não, Jesus não, acho que eu não estou sentindo mais. Ah não, adere para a circunstância de momento. Então o evangélico, ele vai para o que lhe convém, o que lhe é de momento. Se aquilo que de momento lhe convém, então ele entra, ele crê. Mas se não convém para ele, então ele desiste. Ele prefere soltar Barrabás e crucificar Jesus. Tem muitos evangélicos que estão crucificando Jesus de novo, deixando Jesus lá na cruz. E olha, meu irmão, Deus quer que você seja um cristão. A consequência da sua fé em Cristo é que, como eu disse, o plano de Deus hoje você não entende. Porta fechou, fica tranquilo, não está entendendo. Mas olha, o Senhor vai revelar esse plano para você. Não seja rápido em desistir de Deus, da igreja e da Bíblia. Não desista. Continue firme. Siga nos caminhos do Senhor. Porque os pensamentos deles são pensamentos de paz e não de mal. Amém? Muito bem. Ainda avançando, vemos também no versículo 24. Outra consequência da sua fé em Cristo.
é que você vai produzir muito fruto, mas fruto para a vida eterna. Chega um momento agora na festa que a multidão reconheceu Jesus. Reconheceram. Agora, qual foi a atitude de Jesus? Se fosse qualquer um aqui de nós, poderia assim, finalmente, né? Vocês reconheceram que eu sou Jesus, eu sou o cara. Bom, vocês não despertaram, não? Agora todo mundo acordou. Então você estaria como? Finalmente? Mas olha qual foi a resposta de Jesus. Quando a multidão, até dos gregos, reconheceram que ele era o Jesus. Olha o que Jesus disse. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ali só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Uau! No momento que Jesus é reconhecido, Jesus vem falar de morte. Jesus vem falar de entrega. Jesus vem falar de sofrer o dano. Jesus vem falar, eu não estou preocupado com seus aplausos, não. Eu estou preocupado com a recompensa do Pai. A recompensa do Pai. E o interessante, está acontecendo aqui agora, no Brasil, um cantor gospel aí famoso, que está repercutindo aí nas mídias sociais, que ele está dizendo agora, olha, eu estou acima da média de todos os cantores gospel. Alguém leu isso, viu isso, está acompanhando? Ok. Começou bem. Ele começou a carreira dele com testemunho, como o irmão Lázaro. E uma multidão foi atraída a ele por causa do testemunho. Mas agora, reconheceram. Irmão, como você canta bem. Nossa, sua voz e tal. Eu sou o cara. Estou acima da média. Pode juntar todos os cantores gospels. Não chega nem no meu chinelo. Diga misericórdia. Irmão, deu 5 minutos no cara. Deu 5 minutos no cara. Você acha que ele está preocupado na recompensa do Pai? Não. Ele está preocupado com o aplauso e a glória dos homens. Simplesmente. Triste isso. E ele chegou ao ponto de dizer agora, olha, eu não vou mais cantar porque as minhas músicas, o povo evangélico não compreende. Eu vou cantar para o mundo agora. Então, ele está preocupado em honrar a Deus? Não. O evangélico é assim. O evangélico está preocupado com posições dentro da igreja, com aplausos do homem e apenas com a glória. Se ele não for recompensando aqui, ele desiste. Mas irmão, continua servindo a Cristo. Pastor, eu estou servindo o homem. Sirva o homem no temor a Cristo, porque é o Pai que vai honrar você. Não honraram você aqui, mas o Pai vai te honrar. Não tenha dúvida disso, não se esqueça disso, que é o Senhor quem vai te honrar. Olha, para compreendermos melhor esse texto de João, esse mesmo contexto, mas lá em Mateus 16, Jesus disse assim, então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos. E então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Quando Jesus, lá em João 12, está falando sobre o grão de trigo morrer, Jesus está falando da cruz. De você negar o seu eu, significa você tomar a sua cruz. O que é o princípio da cruz? Jesus foi para a cruz, mas qual é o princípio? Jesus era culpado? Não. Jesus poderia se defender? Sim, mas ele não se defendeu. Jesus tinha alguma acusação sobre ele que, olha, desse o direito para ele ser preso? Nenhuma. Mas Jesus ficou quieto. Então o que é o princípio da cruz? É você sofrer o dano. É você não resmungar. É você não se justificar. É você não usar de força para tentar se defender. Você sofre o dano em prol do plano divino de Deus, que é maior do que essa circunstância aqui no mundo. Agora é interessante que Jesus aqui está falando então, olha, porquanto quem quiser salvar a sua vida, perderá. Em João também Jesus diz, olha, aquele que
quer ganhar a sua vida neste mundo, é interessante que o texto diz, olha, aquele que odeia a sua vida neste mundo vai preservá-la. A palavra vida aqui e neste mundo está dizendo alma. Pois o que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então a palavra vida aqui, no original grego, é a palavra psique, alma. A sua vida emotiva, suas emoções, aquilo que dá prazer. Então se você quer ganhar apenas a sua vida aqui neste mundo, você está perdendo a sua vida lá, na vida eterna, na vida futura. É isso que Jesus está dizendo. Agora aquele que perde a sua vida aqui neste mundo, ele vai receber a recompensa quando o Filho do Homem voltar, porque como cantamos, vem Jesus, oh vem, e Ele virá. Ele virá. Mas o evangélico, ele não está preocupado com a recompensa e com a premiação. O evangélico, muitas vezes, ele está preocupado assim, principalmente se ele é solteiro. Não, Jesus não pode voltar agora, porque eu não casei ainda. Misericórdia! Jesus vai voltar e eu não me casei ainda. Essa é a preocupação do evangélico. Se preocupa com a vida deste mundo. O evangélico é assim, está preocupado apenas neste mundo. Então, essa igreja não tem poder. Olha, essa igreja, não acontecendo milagre. Então eu vou para outra igreja, vou procurar a campanha dos 9 dons, a campanha dos 300. Então ele fica pulando de igreja em igreja. O evangélico é assim, fica pulando de igreja em igreja. Atrás da bênção que vai o satisfazer neste mundo. A preocupação dele é somente este mundo. Presta atenção, eu não estou dizendo que não é da vontade de Deus que você prospere. Pelo contrário, Deus quer que você prospere. Salmo 37 diz que Deus tem prazer na prosperidade do justo. Deus tem prazer na sua prosperidade. Mas a sua prosperidade é para um propósito maior. Quer você investir no reino. Quer você ser um agente de Deus. Um usado por Deus. Agora, se a prosperidade é apenas para você curtir neste mundo, do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, perder a sua vida lá na vida futura? Porque o Pai vai recompensar a cada um conforme as suas obras. O evangélico está preocupado apenas na sua prosperidade. Então prosperou, então eu posso viajar. Ir no culto? Não, vou ir só uma vez por mês. Para que ir todo domingo? Eu vou viajar, estou preocupado com esse mundo. Mas aquele que é cristão, ele não se preocupa com as coisas deste mundo. É isso que Jesus está dizendo. A consequência da sua fé em Cristo é que você vai produzir muito fruto, mas não é fruto para cá, é fruto para a vida eterna. A consequência da sua fé em Cristo é que você não está mais preocupado com esse mundo, mas está preocupado com o mundo vindouro. Uau! Olha comigo aí na sua Bíblia. Pega aí o João 12. João 12. Olha comigo esse texto, verso 34. Verso 34. Replicou-lhe, pois, a multidão: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse, o Filho do Homem? E respondeu-lhe Jesus: ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tem de luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Diga misericórdia. O evangélico, ele até crê em Jesus, mas olha o que Jesus está dizendo. Olha, Cristo, o Filho do Homem, vai ter que morrer e ressuscitar, vai ter que ser levantado. Mas peraí, nós cremos no Cristo, mas como que é? Quem é esse Filho do Homem? Como que será essa vida? Pois é, quem anda nas trevas não sabe nem para onde vai. Não sabe nem para onde vai. Tem gente que está na igreja achando que vai para o céu, mas ele nem sabe para onde vai. Tem gente que está na igreja apenas preocupado com esse mundo. Ele nem sabe para onde vai. Mateus capítulo 7, verso 21 diz que muitos vão bater a porta e vão dizer: Senhor, profetizamos em teu nome, expulsamos demônios em teu nome. Mas Jesus vai dizer explicitamente: afastai-vos de mim, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Diga misericórdia. Deus não te chamou para ser evangélico. Deus te chamou para ser um cristão. A consequência da sua fé em Cristo é que você está preocupado não com este mundo, mas com o mandamento maior que é a vida eterna. Olha aí, ainda no capítulo 12. Olha o verso 50, como Jesus terminou a história. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Uau! Qual que é o mandamento maior, Senhor? É que eu prospere? A vida eterna.
Aquele que está nas trevas, ele nem sabe para onde vai. A vida que nós estamos vivendo aqui é passageira. Essa vida é uma viagem. Nós estamos numa viagem que daqui a poucos dias ou anos, não sei, meses, ela vai terminar. Terminou a viagem aqui. E nós vamos para a nossa verdadeira vida. Tudo que nós fazemos aqui é preocupados com a recompensa do mundo vindouro, com a volta do Filho do Homem e com a recompensa que receberemos de Jesus por termos feito obras aqui na terra. Que tipo de obras? Filhos espirituais, almas que você ganhou para Jesus, jejum e oração que você fez para crescer, ser mais cheio do Espírito Santo, testemunho que você teve para glorificar ao nome do Senhor. Essa deve ser a sua preocupação. Em resumo, Jesus também, lá no Fariseus, olha só, contudo, muito dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Uau! Tem pessoas que amam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Os fariseus e muitos das autoridades que creram, o evangélico também crê em Jesus, viu? O evangélico também crê. Mas chega na hora de confessar. Vamos batizar, irmão? Ah, não sei se eu estou preparado. Ah, eu não sei se é isso mesmo que eu quero para a minha vida. Pois é. Chega a hora que ele prefere a glória dos homens do que a glória de Cristo. Diga misericórdia. Você não é evangélico, você é um cristão. Nós estamos aqui edificando uma igreja de cristãos vencedores. Não uma igreja de evangélico. Talvez você entrou aqui e você tinha esses conceitos evangélicos, que é um nome cognitivo que criaram aí, porque você não vê na Bíblia Jesus chamando seus discípulos de evangélicos. Você não vê, você vê evangelho, não evangélicos. Evangélicos foi criado aí e virou moda. Na Bíblia você vê cristãos, discípulos, comunidade dos discípulos, comunidade dos cristãos. Essa é a igreja que nós estamos sonhando e que vai acontecer aqui nesse lugar. Nós estamos aqui e você foi chamado para edificar uma igreja de vencedores. E sabe como vai acontecer isso na sua vida? Justamente seguindo também o princípio da frutificação de Jesus. Jesus diz que a semente, que é o grão de trigo, se não morrer, vai ficar só. Então ela tem que dar muito fruto. Então a semente, ela precisa ser semeada e não guardada dentro de uma redoma para ser admirada. O evangélico, muitas vezes, ele está preocupado só com a bênção para ele. Então, por isso que ele fica pulando de igreja em igreja. Ele está preocupado só com a bênção, mas ele não testemunha, ele não fala de Jesus para as pessoas, ele está preocupado só com a bênção para ele. O vizinho do lado, o amigo dele, o colega de trabalho, está indo para o inferno, mas ele não fala de Jesus. Ele não prega o evangelho. Aí o evangélico, muitas vezes, ele faz o quê? Ah, vamos para o encontro. Irmão, você foi chamado para pregar o evangelho. Você pode ser um agente de milagre. A semente, se ficar só aqui dentro da igreja, não vai glorificar Cristo. Não vão ficar só. A semente tem que ser semeada. E o campo de semeadura é lá no seu trabalho, é lá na sua escola. Será que as pessoas que estudam, que trabalham com você, sabem que você é cristão? Ou consideram que você é apenas um bom evangélico? Diga misericórdia. A semente ainda também precisa morrer. Morrer para o seu eu. Morra para o seu eu. Não importa o que as pessoas vão dizer, vão falar de você. Se é em prol da glória de Cristo, meu irmão, você vai receber uma grande recompensa. Não se preocupe com a glória dos homens, se preocupe com a glória que você vai receber do Senhor nos céus. A semente também precisa ser regada com a chuva, ou seja, além de tomar a cruz, você também precisa pedir: Senhor, enche-me do teu Espírito. A chuva é a água espiritual que precisa cair sobre você. Nós não vamos ser franciscanos agora não, viu? Não é você agora, o pastor pregou lá domingo que eu preciso agora me negar o meu eu. Então eu vou ser agora, vou negar minhas riquezas, negar tudo que eu tenho e vou andar igual franciscano com aquela cara de coitado. Não, irmão. Crente, cheio do Espírito, cristão, cheio do Espírito, anda com a postura de vencedor. As pessoas têm que olhar para você, elas estão em crise, estão vendo que você está em crise, mas elas olham para você e veem: você tem algo, você tem uma energia. As pessoas vão dizer assim: você tem uma energia, você tem um alto astral, você tem algo que eu gosto de ficar do seu lado. Pois é a glória de Cristo. Por quê? Você está cheio do Espírito. A semente precisa receber o Espírito, que é a água espiritual. E o propósito de Jesus? Jesus, quando foi também para a cruz, ele diz: o propósito do cristão, que é o grão de trigo,
tem que dar fruto, ou seja, você precisa ganhar almas para Jesus. Você não pode chegar diante de Jesus de mãos vazias. Você precisa testemunhar, ganhar almas para o Senhor. Mas Jesus também no texto mostra o propósito dele. Por que que ele foi para a cruz? E aí nós podemos ver no verso 32. E eu, quando for levantado da terra, trairei todos a mim mesmo. O propósito de Jesus ter morrido como um grão de trigo foi que ele sabia: eu vou atrair uma multidão. Enquanto o Espírito estava somente em Jesus, ele não poderia estar em você. Mas quando Jesus morreu e ressuscitou, agora estamos nós aqui, reunidos em nome de Jesus. Está se cumprindo. Estamos aqui atraídos por Jesus. Também se cumpriu o propósito. Fernando, avança aí para mim. Isso. Também se cumpriu o propósito. No verso 31, Jesus diz assim: chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Quando Cristo se manifesta, Jesus também, quando diz aqui, o príncipe será expulso, Jesus está dizendo do diabo. Então na cruz, Jesus julgou o mundo e expulsou o diabo. Jesus, o ministério inteiro, expulsou o diabo, mas venceu ele lá na cruz. Você talvez anda expulsando o diabo no teu casamento, anda expulsando o diabo lá no seu trabalho, mas quer vencer o diabo? Tome a sua cruz. Aceite que Deus está no controle. Aceite que Deus vai julgar a sua causa. E todo o diabo da confusão, da falta de compreensão, vai ser expulso da sua família, do seu trabalho, do seu ambiente de convívio. Também Jesus cumpriu o que diz em João 7,39. Isso ele diz com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Jesus, ao ir para a cruz como um grão de trigo, ele morreu, ressuscitou, mas em seguida ele liberou a promessa do Espírito Santo, que hoje habita em nós. Estamos aqui, recebemos cura, oramos, milagres acontecem, você é cheio do Espírito, porque Jesus cumpriu com esse propósito. Ele foi glorificado e agora o Espírito de Deus já foi derramado sobre toda a carne. Ou seja, Jesus compreendeu o plano e foi até o fim para cumprir o plano que Deus tinha sobre a vida dele. Você está aqui, eu oro para que você compreenda o plano que Deus tem para a sua vida e que esse plano se cumpra, porque Deus, Ele tem um plano maior sobre a sua vida. Mas para que isso aconteça, saiba, antes da coroa de glória, tem a coroa de espinho. Antes do trono de glória, tem o trono de passar pela cruz. É a vida, às vezes, ser injustiçado, às vezes ser perseguido, mas no final, o Senhor, Ele será glorificado. Tudo que você fizer, sabe por que você está naquele trabalho? Porque Deus tem um propósito para você lá naquele trabalho. Sabe por que eu estou mudando aqui para Itaquera? Não estou em busca de uma casa melhor. Eu estou em busca do plano de Deus que é maior do que essas coisas aqui nessa terra. Que essa mensagem, ela seja viva no seu coração. A mensagem central dessa segunda parte do capítulo 12 é essa. Deus tem um plano. E esse plano é maior do que essa vida que nós estamos vivendo aqui. Mas para desfrutarmos, precisamos, como um grão de trigo, cair, tomar a cruz e seguir a Jesus. Amém? Vamos colocar em pé. Danilo, equipe. Aleluia. Coloque a mão sobre o seu coração. Se quisermos vencer o diabo, precisamos tomar a cruz. Se desejamos ver o crescimento da igreja, precisamos da cruz. Se desejamos agradar a Deus, nós temos de tomar a cruz. Eu quero profetizar sobre a sua vida que você vai atrair muitos da sua família, através do seu testemunho. Talvez você está aqui também, às vezes tem pessoas que reclamam do cônjuge, reclamam do pai, reclamam da mãe, mas olha, você precisa aprender a tomar a cruz. É através da cruz que você toma, que essas pessoas serão atraídas a Jesus. É à medida que você morre para o seu eu, à medida que você não paga o mal com o mal, mas pelo contrário, paga o mal com o bem, que o Senhor Ele vem, Ele manifesta, a sua família será salva, a sua célula vai se multiplicar. Eu profetizo que cada uma das nossas células irão se multiplicar, irão crescer, porque cada líder em treinamento que aqui está é como um grão de trigo. Deus chamou você para ser um cristão. Aqui está a comunidade dos cristãos, aqui está a comunidade dos discípulos, daqueles que são chamados para ser vencedores. Oh Deus, coloque a mão no seu coração, fala com o Senhor agora, fale com o Senhor.
Talvez você teve atitudes como evangélicos. Talvez você teve atitudes no passado desistir, porque a princípio você não compreendeu o plano de Deus, você não compreendeu porque a porta se fechou, você não compreendeu porque aquele ente querido faleceu, você não compreendeu porque você foi demitido daquele trabalho, você não compreendeu porque você foi humilhado daquela situação, você não compreendeu porque você está sendo injustiçado. Eu quero dizer isso para você: Deus tem um plano melhor sobre a sua vida. Oh Deus, oramos ao Senhor, oh Pai. Pai, em nome de Jesus, que o Espírito desta verdade, Senhor, ó Deus, seja revelado ao nosso coração. Aqui está, Senhor, a comunidade dos cristãos, Senhor, que glorificam o Teu nome no testemunho, no trabalho, na igreja, na escola. Ó Deus, somos chamados para sermos sementes, mas principalmente fora, para julgar o príncipe das trevas. O príncipe deste mundo já está julgado, e somos como luz, Senhor, em meio a essas trevas. Ó Deus, sabemos que somos o que somos, porque Cristo está conosco. Oh Pai, glorifica o Filho, através do Senhor, Deus, os muitos frutos que essa igreja dará para Ti. É para esse propósito que aqui estamos reunidos, Senhor, para darmos muitos frutos a Ti, muitos frutos a Ti. Oh Deus, vamos cantar essa canção. Quero morrer para mim, faça dessa canção a letra da sua oração. Decida ser um cristão genuíno, verdadeiro, que se preocupa apenas com o plano da vida eterna, não com este mundo. Está do seu lado. E eu te convido a orar agora juntamente com o seu irmão. Você vai pedir a Deus: Deus, eu quero compreender os seus planos. Senhor, ilumina o meu conhecimento. Abre, Senhor, a minha visão. Peça isso ao Senhor agora. Peça isso a Deus. Deus, abre, Senhor, o meu entendimento. Eu quero compreender os teus planos, Senhor, sabendo que hoje o Senhor toma a cruz. Ó Deus, é com alegria, sabendo que eu receberei uma recompensa pelas obras que eu faço aqui, Senhor. Oh Deus, abre, Senhor, o entendimento, Senhor, de cada membro dessa igreja. Que essa igreja, Senhor, seja digna de honrar e glorificar o Teu nome, Pai. Para isso, Senhor, viemos a este lugar, para cumprir uma missão e um propósito maior, que está acima de nós. Você é chamado para uma missão que está acima de você, ou um plano que está acima de você. E Deus mesmo vai te capacitar. Deus mesmo te capacitará para essa obra. Eu profetizo isso sobre a sua vida, que você receberá a unção que
capacita sobre a sua vida. Você vai frutificar, essa igreja vai crescer e multiplicar. A sua família será salva. Oh, e muitos vão dizer ao seu respeito que grandes coisas fez o Senhor sobre ti. Hoje você a priori não compreende o plano de Deus, mas Deus tem um plano maior sobre a sua vida. Deus não te chamou para ser um visitante de igreja. Deus te chama para ser um membro do corpo de Cristo, ser um membro comprometido com a sua obra e com a sua causa. E tudo que o Senhor Deus te der, porque aquele que busca o reino e a sua justiça, todas as demais coisas serão acrescentadas. A casa que o Senhor Deus te deu para o próximo do reino, o carro que o Senhor te deu em prol do reino, o trabalho que você está em prol do reino. Você será luz, você será luz, você é como luz enviada em meio às trevas, e o nome do Senhor será glorificado através de ti. Oh Deus, vamos cantar mais uma vez. Eu vou tomar, eu vou sua voz, vou tomar minha cruz, para ser digno de ti, Senhor. Tocar teu coração e abençoá-lo em adoração. Eu tomar minha cruz para ser digno de ti, Senhor. Tocar teu coração. Aleluia. Nós vamos estar encerrando nossa reunião. Mas deixa eu te contar uma história que eu aqui me lembrei agora. Jesus tomou de um jumentinho, entrou pela cidade e a multidão foi dizendo: aleluia, hosana, hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. E conta-se uma história, isso não está na Bíblia, apenas uma história ilustrativa, que esse jumentinho voltou feliz da vida lá para junto da sua mãe, dizendo assim: mamãe, mamãe, eu entrei hoje na cidade e todos me aplaudiram, todos fizeram, vieram me aplaudir, todos jogaram um ramo de palmeiras sobre mim. E aí a mãe jumento, com sabedoria, diz: é mesmo, meu filho? Ah, então tá bom. No dia seguinte, após o jumentinho ter entrado com Jesus, no dia seguinte ele entrou de novo na cidade, mas agora sozinho. E quando ele entrou, a mesma multidão que no dia anterior tinha dito hosana e jogado folha de palmeiras sobre Jesus e o jumentinho, agora o jumentinho está entrando na cidade e a multidão começa a apedrejar, tacar pedras e pau. Sai daqui, jumentinho, sai daqui, começando a escorraçar. E o jumentinho voltou para sua casa cabisbaixo, frustrado e triste. Disse: mamãe, eu não entendo. Ontem estava todo mundo me aplaudindo e hoje as pessoas me escorraçaram, me rejeitaram. E a mamãe jumento diz: é, meu filho, ontem quem que você estava carregando? E o jumentinho disse: Jesus. E a mamãe respondeu: pois é, meu filho, você sem Jesus, você não é nada. Você só é o que é por causa de Jesus. Eu quero dizer para você, você é o que é por causa de Jesus. Ah não, é o meu talento, a minha criatividade. Quem te deu esse talento? Quem te deu essa criatividade? Jesus. Quem abriu as portas? Jesus. Quem fechou as portas? Jesus. Essa é a mente do cristão verdadeiro. Amém? Essa semana, nossa programação, quarta-feira, temos reunião aqui com os nossos líderes em treinamento. Essa semana também nossas reuniões de células estão acontecendo normalmente. Teremos aula do CME quinta-feira normalmente. E as nossas reuniões de quinta, sexta e sábado estarão acontecendo normalmente. Domingo que vem estaremos aqui reunidos para celebrarmos a ceia, seja pela manhã, 9h30, ou nesse horário que aqui você veio às 6h30 da tarde. Amém? Você que está nos visitando, não vá embora sem antes passar aqui à frente. Quero dar um abraço em você, quero abençoar você. Muito obrigado.
por você ter escolhido esta noite do domingo para vir aqui cultuar ao Senhor juntamente conosco. Espero que você tenha sido abençoado. Na sua célula você vai compartilhar esse estudo e o áudio também vai estar disponível em nosso site. Amém? Levante suas mãos, deixa eu orar pela sua vida. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso te abençoe e te guarde. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te dê a paz. Que o amor de Deus Pai, o soberano, seja sobre ti. Que a graça do Senhor seja sobre ti. Onde abundou o pecado, seja abundante graça na sua vida. E que a consolação do Espírito Santo, aquele que é o nosso guia, consolador, esteja contigo hoje e todos os dias dessa semana. Em nome de Jesus, até Ele voltar. Amém e amém. Glória a Deus. Dê um abraço ungido no teu irmão e diga para ele: você é chamado para ser um cristão. Amém? Glória a Deus. Temos nossa cantina funcionando também, não vai embora. Passe aqui, nós temos nossa cantina. Desfrute desse período juntamente conosco. Não vai embora. Nós temos um período gostoso também como igreja. Para ser digno de ti, Senhor. Teu coração me abençoar em adoração, vou tomar minha cruz para ser digno de ti, Senhor. Do coração me abençoa em adoração.